todos os meninos Targaryen desejam a mesma coisa. Essa é a frase dita por Alice Rivers em uma das cenas mais perturbadoras de House of the Dragon. Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro Heróis no Divã. Eu sou a Carla e hoje nós vamos falar de vilões em dose dupla, que tem muito mais em comum do que apenas nomes parecidos. Daemon e Aemon Targaryen. Há controvérsia se o Daemon é realmente um vilão, tá, gente? A terceira temporada já acabou, mas ainda temos muita coisa para falar dessa série maravilhosa. E já aviso que esse vídeo contém spoilers, então se você ainda não assistiu a terceira temporada, salve esse vídeo para assistir mais tarde. Se tem uma coisa que causa incômodo de verdade em House of the Dragon, são as cenas em que o Daemon e o Aemon têm sonhos e fantasias sexualizadas envolvendo as próprias mães. E é praticamente impossível assistir essas cenas sem pensar em uma das teorias mais famosas e também mais mal compreendidas da psicanálise, o complexo de Édipo. Quando Freud fala em Édipo, ele não está simplesmente dizendo que todo filho conscientemente quer ter relações sexuais com a própria mãe. A questão é muito mais complexa. Para Freud, o Édipo fala sobre desejo, rivalidade, identificação, interdição e sobre a descoberta de que nós não podemos ocupar todos os lugares que desejamos. E talvez seja justamente por isso que essas cenas façam tanto sentido para Daemon e Aemon. Vamos começar por Daemon. Na segunda temporada, enquanto está em Harrenhal, Daemon começa a ter uma série de sonhos e alucinações. Ele vê Rhaenyra, Laena e Viserys. Em uma das cenas mais estranhas de toda a série, ele mantém uma relação sexual com uma mulher que pouco depois descobrimos ser Alyssa Targaryen, sua própria mãe. Alyssa morreu quando Daemon era muito pequeno, ou seja, ele praticamente não teve a possibilidade de construir uma relação real com essa mãe. E talvez seja justamente aí que essa fantasia fica interessante. Porque a mãe que aparece naquele sonho não é necessariamente Alyssa. É a mãe imaginada por Daemon. Uma mãe que o deseja, que o admira, que o escolhe. E, principalmente, uma mãe que confirma aquilo que Daemon passou boa parte da sua vida tentando provar. Que ele deveria ter sido escolhido. Daemon vive à sombra de Viserys. Viserys é o irmão mais velho, Viserys se torna rei, e Viserys possui aquilo que Daemon deseja, mas nunca consegue ter completamente: legitimidade. Daemon pode conquistar cidades, montar caraxes, vencer guerras, casar com Rhaenyra, mas ele continua sendo segundo. No Édipo, existe uma estrutura de 3 posições: a criança, o objeto de desejo e o rival. Tradicionalmente, Freud coloca o pai nessa relação de rival, mas isso não significa que na vida psíquica esses lugares não possam ser deslocados. E no caso de Daemon, talvez Viserys ocupe justamente este lugar, não apenas como irmão, mas como aquele que possui aquilo que Daemon deseja: o trono, o reconhecimento, a autoridade. E talvez até uma fantasia de preferência materna. Por isso, é tão significativo que no sonho sua mãe aparece escolhendo ele, não Viserys. É como se o seu inconsciente, finalmente, construísse um mundo em que ele deixa de ser o segundo filho. Então chegamos a Aemon. Aemon também é o segundo filho. Também cresce ao lado de um irmão mais velho. E também acredita, em muitos momentos, ser mais competente do que ele. Aegon bebe, Aegon foge das responsabilidades, sequer queria inicialmente ser rei. Enquanto isso, Aemon estuda história, treina espada, aprende alto valeriano e monta o maior dragão vivo do mundo. Na cabeça do Aemon existe uma pergunta que praticamente atravessa a sua história inteira: por que não eu? Por que Aegon é o rei? Por que Aegon recebe aquilo que Aemon acredita merecer muito mais? Então, na terceira temporada, Harrenhal faz novamente aquilo que sabe fazer de melhor: transformar conflitos inconscientes em imagens. Aemon sonha com Alicent, e não apenas com a sua mãe. Ele imagina uma Alicent que finalmente oferece aquilo que talvez ele sempre tenha procurado nela: aprovação. No sonho, ele revela, inclusive, algo terrível: sua tentativa de matar o Aegon. E a mãe imaginária não o rejeita, ela o acolhe, ela o deseja e ela o escolhe. A fantasia parece dizer: você pode até tentar eliminar o seu irmão, e ainda assim continuará sendo meu filho amado. E aqui o paralelo com Daemon fica ainda mais claro.
Nos dois casos, existe um irmão mais velho entre eles e aquilo que desejam. Daemon tem Viserys, Aemond tem o Aegon. E os dois parecem incapazes de aceitar completamente o lugar de quem veio depois. O complexo de Édipo não termina simplesmente no desejo. Ele precisa encontrar um limite. A criança percebe que não pode possuir completamente aquilo que deseja. Existe um terceiro, uma lei. E atravessar essa frustração é parte fundamental da constituição psíquica. Em outras palavras, amadurecer também significa suportar não ser tudo para o outro, suportar não ser escolhido o tempo inteiro, suportar que existem lugares que não nos pertencem. E talvez esse seja justamente um dos grandes problemas de Daemon e Aemond. Eles têm enorme dificuldade em acertar o segundo lugar. E tem uma coisa ainda mais interessante. Existe uma diferença fundamental entre os dois. Daemon é obrigada em Harrenhal a confrontar os seus fantasmas. As visões colocam diante dele Rhaenyra, Laena, Viserys e sua mãe. E aos poucos desmonta a imagem grandiosa que ele construiu de si mesmo. Harrenhal força Daemon a perceber que talvez o seu desejo pelo trono nunca tenha sido apenas política. Existe ali uma ferida muito mais antiga, a necessidade de ser reconhecido e de ser escolhido. Talvez até de finalmente deixar de ser o irmão que veio depois. Aemond, por outro lado, parece caminhar na direção oposta. Em vez de elaborar a rivalidade, ele a realiza. Ele ataca o Aegon, ocupa o seu lugar, assume o poder. É quase como se aquilo que no Édipo deveria permanecer no campo da fantasia encontrasse uma possibilidade de realização. E Freud novamente nos alerta. Realizar uma fantasia não necessariamente resolve o conflito, porque Aemond consegue o poder, mas isso não parece torná-lo mais seguro. Muito pelo contrário, quanto mais poder ele possui, mais paranoico, violento e isolado ele se torna. Porque talvez aquilo que ele estivesse procurando nunca fosse simplesmente o trono. Talvez fosse uma coisa impossível de conquistar por meio dele, a certeza de que era suficiente. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que Alice Rivers é apenas uma bruxona de Harrenhal ou ela também é uma psicanalista? Me conta aqui nos comentários e até a próxima. Tchau!